Boa noite. Boa noite. O Ponto Poder Eleições de hoje fala de financiamento da campanha e mostra para você os candidatos que tiveram dinheiro público para fazer campanha, mas não conseguiram nenhum voto na disputa. E a gente recebe o candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PDT, Sarto Nogueira. É agora no Ponto Poder Eleições. Olá, muito boa noite. Ponto Poder Eleições está no ar e a gente começa o programa de hoje com uma pergunta para você que está em casa. Você já pensou em se candidatar e não receber nenhum voto, nem o seu? Pois é, essa é a situação de 209 candidatos que disputaram a eleição no Ceará no dia 15 de novembro. Alguns, inclusive, chegaram a receber dinheiro público para fazer campanha. Quem mostra para a gente é a repórter Alessandra Castro. Candidatos a vereador no Ceará receberam recursos públicos para financiar a campanha. Mesmo assim, não tiveram nenhum voto no dia 15 de novembro, ou seja, nem eles votaram em si mesmos. Os valores recebidos por esses candidatos variam entre R$ 120 e R$ 2.400. O dinheiro vem do fundo eleitoral ou do fundo partidário. É o que consta no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Todos ainda vão precisar prestar contas. O prazo vai até dia 15 de dezembro. Na lista dos candidatos que receberam verba pública e não tiveram votos, 5 são do Podemos e 2 do PSL. PV, PSD, PSB, Avante e PT têm um candidato cada na mesma situação. Desses 12 candidatos, João Félix, do PV, Isabelle Bruno, do PSL e André Paiva, do Podemos, disseram que não receberam nenhum recurso público e que desistiram de suas candidaturas. Por telefone, um homem que se identificou como marido de Varliane Barreto, do Podemos, disse que ela também não recebeu nenhum valor de recurso público. Os demais candidatos não atenderam às nossas ligações ou não foram localizados pela nossa equipe. Todos os candidatos que responderam disseram ter desistido da eleição. Segundo essa advogada eleitoral, desistir e não informar a Justiça Eleitoral não é problema, mas essas candidaturas podem ficar na mira do Ministério Público por suspeita de serem fictícias ou laranjas. Os candidatos e candidatas que desistem de sua postulação no decorrer da campanha devem ficar atentos. Isso porque, não fazendo a formalização através de renúncia, poderão ser, diante da evidência do insucesso nas urnas, identificado no resultado eleitoral, alvo de investigação para se aferir se tratava realmente de candidaturas reais com o objetivo de obter o voto e o mandato ou se tratava de uma fraude ao sistema. E agora a gente fala de segundo turno. O Sistema Verdes Mares divulgou hoje uma pesquisa Ibope para a Prefeitura de Caucaia, nessa reta final das eleições lá. A pesquisa foi encomendada pelo Diário do Nordeste e ouviu 805 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%, o que significa que se a pesquisa for replicada, em 95% das vezes ela vai mostrar o mesmo cenário. E a gente vai conferir esse número da pesquisa que, claro, está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos ver como é que está então. Lá em Caucaia, o candidato Naomi Amorim, do PSD, tem 52%, na margem de erro varia entre 55% e 49%. Vitor Valim tem 32% e varia entre 35% e 29%. Brancos e nulos são 11% e 4% não souberam, não responderam. Bom, e o Ibope também ouviu os eleitores e mostrou o cenário em relação aos votos válidos. Nesse cenário são excluídos os votos brancos e nulos e também os eleitores indecisos. Vamos conferir os números aí na sua tela. Olha só, de acordo com os votos válidos, o candidato Naomi Amorim, do PSD, tem 62% das intenções de voto, pela margem de erro entre 59% e 65%. Vitor Valim, do PROS, tem 38%, pela margem de erro entre 35% e 41% das intenções de votos válidos em Caucaia. E agora a gente vem aqui para Fortaleza e vamos falar do dia de campanha dos candidatos aqui na capital. O candidato Capitão Wagner, do PROS, cumpriu a agenda de campanha e falou sobre as suas propostas.
Capitão Wagner, do PROS, visitou durante a manhã o centro de Fortaleza. Ele conversou com comerciantes e ouviu demandas da população. Se eleito, o candidato afirmou que o incentivo ao setor produtivo para a geração de empregos será um dos focos da gestão municipal. Além disso, ele quer garantir uma renda mínima para a população mais vulnerável da capital. A gente quer garantir uma renda mínima para as famílias fortalezenses. Eu não vou permitir que nenhum cidadão fortalezense venha morrer de fome, coisa que a gente já está vendo nas ruas, muitos moradores de rua, e por conta disso a gente quer garantir um auxílio emergencial municipal no valor de R$300 para que cada família que hoje não tem emprego, que hoje tem uma renda per capita de até R$89, que tenha essa condição de ter uma assistência mínima para garantir a alimentação e a subsistência da família. Bom, a gente não mostrou hoje a agenda de campanha desse dia do candidato do PDT, Sarto Nogueira, porque ele é o entrevistado de hoje aqui no Ponto Poder Eleições, então ele vai participar daqui a pouco com a gente do programa de hoje. Mas agora vamos conferir as agendas dos dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza para amanhã, sexta-feira, a última sexta-feira de campanha. De olho na sua tela, olha só, Capitão Wagner, candidato do PROS, amanhã ele participa de debate, o debate da TV Verdes Mares. E, além disso, pela manhã ele faz uma visita à feira do bairro Quintino Cunha. Já o candidato Sarto Nogueira, do PDT, ele tem reunião interna pela manhã e à noite também estará no debate da TV Verdes Mares. E chegou aquela hora do intervalo. A gente vai para um intervalo rápido e quando a gente voltar no segundo bloco, a gente recebe o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, que vai conversar com a gente mais sobre as propostas aí para o eleitor ficar atento. É coisa rápida, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Ponto Poder Eleições está de volta e agora a gente recebe o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Sarto Nogueira, do PDT. Mas antes de começarmos a entrevista, a gente vai conferir um perfil rápido do candidato. Natural de Acopiara, no Ceará, Sarto Nogueira está no 7º mandato consecutivo de deputado estadual. É a primeira vez que ele concorre à Prefeitura de Fortaleza. Filiado ao PDT, o candidato tem mais de 30 anos de vida pública. Foi líder do governo Cid Gomes e vice-líder do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa. Hoje, ele preside o Legislativo Estadual. Médico, o pedetista começou a carreira política em 1988, quando foi eleito vereador de Fortaleza. No primeiro turno dessas eleições de 2020, Sarto Nogueira teve mais de 457 mil votos, 35% do total. O candidato a vice é o sociólogo Elcio Batista. Bom, então agora a gente dá início à entrevista com o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, que já está com a gente, Sarto Nogueira. A entrevista tem duração de 15 minutos, que começam a ser contados a partir de agora. Boa noite, candidato. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. A todos que nos escutam. Eu que agradeço. Começo perguntando para o senhor, candidato, sobre a habitação. Uma das suas propostas, caso seja eleito, é a construção de 5.000 unidades habitacionais em Fortaleza. Dados da Prefeitura de 2019 indicam que 160 mil pessoas solicitavam acesso às políticas habitacionais aqui na capital. Como é que o senhor pretende equacionar essa demanda, caso seja eleito? Primeiro, William, agradecer a gentileza do povo de Fortaleza em ter me trazido para o primeiro turno em primeiro lugar e a todos os partidos e pessoas que se agregaram à nossa mensagem de unir Fortaleza. E na política habitacional já foi feita a maior política habitacional da história de Fortaleza. São 25 mil casas entregues para mais de 100 mil pessoas. Esse modelo de política, com o término do programa Minha Casa Minha Vida, terminou dificultando sensivelmente a política habitacional, porque esse programa foi extinto no governo Bolsonaro e agora nós temos que nos reinventar em termos de política habitacional. Por isso que a nossa proposta é fazer 5.000 novas residências, moradias dignas, mas eu diria que tem um adicional. Eu liguei para o governador Camilo e o governador parcerizou-se com esse nosso sentimento, o déficit habitacional é grande, e eu pedi a ele, governador, a cada casa que eu construir, eu gostaria de lhe propor que também construísse uma do Estado. E ele topou. Esse modelo que nós pretendemos, doravante, implantar, compreendendo esse déficit habitacional,
é de um modelo diferente do condominial que existe hoje. São, por exemplo, no Alto da Paz, nós temos 1.200, arredondando, residências. São modelos condominiais que precisam de toda uma infraestrutura, localizados distante, na média, de toda a infraestrutura viária, de posto de saúde, e que termina por demandar a presença do poder público muito mais do que se a gente estabelecer pequenas regiões, pequenos grupos de 200, 300 habitações por regional, aonde ainda tiver terreno. Então, a proposta de 5.000 casas, com 5.000 casas do governo, ela é realizável, ela é executável porque é estudada, não é saltada assim ao léu. A gente estudou, viu que esse modelo condominial, com o término do programa Minha Casa Minha Vida, termina sendo inviável, e a proposta agora é novos centros onde houver já a consolidação urbana, com infraestrutura, com escola, com postos de saúde, a gente procurar inserir a moradia nesses locais. Candidato, e uma das propostas do senhor também é construir 4 novos terminais de ônibus. Onde seriam construídos e por que da escolha desses locais? Na verdade, o primeiro a ser localizado é na Barra do Ceará, até para resolver o problema do que eles chamam de trajeto negativo, que às vezes a pessoa está na Barra do Ceará, quer ir para o Jardim Iracema, aí ela tem que passar pelo Montese para vir para o trajeto negativo. O terminal da Barra é um outro terminal, ele já está praticamente definido. Isso depois, a gente define o local, depois de um estudo chamado Origem e Destino, para saber exatamente o fluxo que demanda desses percursos negativos. O trabalhador vai para o centro, sai lá do Jardim Iracema, mas tem que dar uma volta danada para ir para o centro. Então, tudo isso é estudado cientificamente, e a proposta dos novos 4 terminais é exatamente para melhorar o fluxo do transporte público. E, candidato, e falando exatamente nessa questão do fluxo do transporte público, acho que nesse período da pandemia, toda a preocupação agora com a questão da segurança da saúde também dos passageiros, gostaria de saber qual a proposta do senhor para garantir essa segurança. Em meio a uma pandemia, a gente ainda sofre com horários lotados e horário de pico. Então, assim, como garantir a segurança da saúde da população nos ônibus? Bom, dos ônibus é obedecendo o protocolo, que é rigoroso, usando máscara, tentando diversificar os horários de fluxo. A gente negociou, quando eu digo nós, tanto o governo do estado como a prefeitura, horários diferentes para o comércio, para a abertura e da jornada de trabalho, isso parcerizado com o setor de comércio. E a gente tem que observar como é que estão os indicadores para que esses gargalos, principalmente os horários de fluxo, eles sejam diluídos num horário, por exemplo, de 11 a 1 hora da tarde, você dilui de 11, 12, 13, 14 horas. Então, tudo isso é logística que vai depender muito dos indicadores que nós temos da pandemia. Eventualmente, se for necessário, é preciso readequar o horário de trabalho e o horário de toda a ação que você vai fazer. Por exemplo, na iniciativa privada, as escolas, você mudar um pouquinho o horário de chegada do aluno, que era 7 horas, 8 horas, para flexibilizar, para diminuir até trânsito e até eu diria, a quantidade de passageiros por transporte público. Candidato, agora eu queria que a gente falasse sobre política. A sua coligação é a maior na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, 10 partidos. Outros partidos derrotados no primeiro turno também aderiram à sua candidatura agora nesse segundo turno, vários deles. Pergunto para o senhor, então, numa eventual gestão do senhor à frente da Prefeitura, como é que o senhor pretende equilibrar os interesses de uma base tão ampla na montagem, na construção do seu secretariado? William, o interesse dessa base tão ampla é preservar a democracia em Fortaleza. Não há nenhum partido que fizesse qualquer reivindicação em termos de participação no governo. O que nos une nesse momento é defender a democracia, é ser contra a intolerância, é ser contra o ódio. O que nos une, veja que nós temos aí partidos variados, né, de extrema direita a extrema esquerda, vamos dizer assim, e o que nos une é um projeto por Fortaleza. Não tivemos nenhuma conversa com nenhum partido que viesse aqui ponderar participação em governo. Nós recepcionamos o plano de governo de alguns partidos,
para perceber se alguns programas podem ser absorvidos. Criticamos, no sentido técnico, a proposta, por exemplo, criar uma Secretaria de Proteção Animal. É uma proposta boa, viável. Hoje temos a Coordenadoria de Proteção Animal. Então a gente critica, vê o que custa e vê se é possível absorver. O que nos une nesses partidos que compõem, que me dão o privilégio, a honra de traduzir esse sentimento de união por Fortaleza, é preservar a democracia, é lutar contra a intolerância, o ódio, o motim, é lutar por Fortaleza. Nós temos aqui uma missão que vai para além das questões partidárias, que é a questão de ser Fortaleza, de amar Fortaleza, de preservar Fortaleza, de querer que Fortaleza continue com os avanços que temos e possa dialogar e possa debater com respeito e tolerância. Candidato, ainda sobre transição de governo, caso o senhor seja eleito, essa transição ela vai acontecer num período muito curto de tempo. E uma área latente para a população é a saúde, especialmente nesse ano difícil por conta da pandemia. Claro, o senhor falou já nessa resposta que não conversou com nenhum partido sobre adequação, sobre chamar para compor uma eventual gestão, mas o senhor pensa em quem poderia ocupar um posto na pasta da saúde em uma eventual gestão do senhor, ou qual perfil seria esse que o senhor buscaria? Perfil é técnico, perdão, o perfil é técnico. Áreas essenciais da administração pública devem ser técnicos. A saúde é uma área que impõe imediatamente para qualquer prefeito, e se você me der o privilégio de ser o seu prefeito, exatamente de trazer, comprar a vacina assim que os órgãos governamentais atestarem a sua eficácia. Isso é um desafio muito grande. Nós vamos propiciar vacina para todos, priorizando os grupos de risco, profissionais de saúde, gestantes e idosos. E nós vamos, esses 3 grupos, William, vamos vacinar em casa. Nós tivemos aqui uma experiência muito boa no sentido de operacionalização da vacina domiciliar da gripe para os idosos da pandemia. A população de idosos de Fortaleza é para além de 200 mil pessoas. E a Prefeitura de Fortaleza já adquiriu conhecimento e know-how para fazer isso em casa. Nós, parcerizados com o governo do estado, vamos vacinar em casa esses grupos de risco. Vamos testar mais parcerizados com o governo do estado e vamos construir ou vamos conseguir centros de acolhimento para quem não pode fazer distanciamento. Então, isso é uma área extremamente técnica, não cabe discussão política. Nós vamos fazer da saúde, da educação, algumas pastas que são técnicas. E a conversa da participação política será feita posteriormente. Primeiro a gente tem que ganhar a eleição. Depois de ganhar a eleição, pensar em transição. Porque a eleição é domingo e quem decide quem vai ser prefeito ou não é você que está nos escutando. Candidato, mudando de assunto, uma das referências da atual gestão é a construção de Areninhas, um projeto que foi ampliado, inclusive, pelo governo do estado. Eu gostaria de saber, então, assim, numa gestão, Sarto, se eleito, como que o senhor faria para ampliar o esporte e o lazer nos bairros, chegando além dessa ligação com o futebol, ampliando para outras áreas, para outras demandas da população? Como ampliar essa questão do esporte e lazer? Jéssica, nós temos um projeto super interessante que é a Escola Areninha. Eu convido a todos que estão nos escutando e a todas a visitarem o modelo que tem lá no Pirambu, que nós temos uma areninha de frente para o mar, ali em frente à Escola de Aprendizes Marinheiros. É uma areninha que ao lado foi colocado um container, 3 containers, que tem capacidade para abrigar 160 alunos por turno. E essa Escola Areninha, ela vai propiciar o reforço escolar de língua portuguesa e matemática no contraturno. O aluno da escola pública municipal que mora pertinho, ele estuda lá de manhã, vai na Escola Areninha, tem a refeição e tem no turno da tarde o reforço dessas 2 matérias. É um projeto espetacular e nós vamos construir 100 escolas areninhas. Já foram entregues 62 areninhas. Nós vamos entregar mais 48, vai totalizar 110. Dessas 110, nós vamos fazer 100 escolas areninha. O custo é bem barato. É um container por módulo, nós temos 3 a 4 containers que vão por turno abrigar 160 alunos. O custo é em torno de R$300 mil para colocar e a manutenção
vai depender do número de matrículas, que você sabe que o Fundeb, o recurso que veio para a educação, é proporcional ao número de alunos da rede. Candidato, a gente está no país do futebol, claro, mas os outros esportes e a dança, como fica esse acesso da população? Bom, na verdade, esses outros esportes já estão sendo contemplados e nós vamos contemplar mais ainda dos Cucas. Nós temos aí uma política de inclusão do jovem nas artes, no balé, no karatê, em diversas atividades esportivas, na natação. Nos Cucas, que nós já temos 3, está sendo terminado mais um e nós vamos construir mais 2. Então é ampliando a política de atração do jovem para teatro, curso de teatro, que tem, eu acho que você, Jéssica, conhece um equipamento desse recentemente inaugurado, fantástico. O teatro precisa ser visto por quem não conhece e nós temos um público assim de jovens que acorre para os Cucas e nós vamos ampliar esse atendimento. Candidato, agora mudando de assunto, um desafio que tem sido constante à Fortaleza é dar assistência à população em situação de rua, especialmente num ano muito difícil economicamente para muita gente, né? Aqui na capital, claro, em todo o país. Pergunto para o senhor, sendo eleito, qual seria a sua primeira ação relacionada a lidar com essa questão? Qual seria o primeiro passo? William, a primeira medida é a recuperação econômica e proteção alimentar. Proteção alimentar para esse percentual de pessoas que estão desassistidas. Eu quero lembrar que o auxílio emergencial deve acabar em dezembro. Isso vai agravar a crise econômica. E nós temos hoje uma política de assistência ao morador de rua, que ela já evoluiu bastante. Nós temos os centros de acolhimento, que eles chamam de centro pop, que nós temos restaurantes que cuidam dessa população e nós vamos oferecer uma proteção. Além da proteção alimentar, nós vamos criar o maior programa de recuperação econômica, gerando emprego e renda para a periferia, para quem mais precisa, e vamos desenvolver a economia local com vários projetos que ativam, que fortalecem a economia de Fortaleza. Candidato, nesse segundo turno super rápido, curto, né? O senhor acha que algum tema ficou de fora, algum tema que o senhor gostaria de ter tratado e não foi possível? Jéssica, a gente tem abordado temas diversos, né? Eu creio que a maioria desses que incomodam a população de Fortaleza, que falam mais, eu diria mais fortemente, que é a questão do desemprego, a questão da pandemia, a questão da saúde, a questão da volta às escolas com segurança, a questão da habitação, que foi tocada aqui por vocês, a questão das condições de habitabilidade, drenagem, pavimentação, a segurança. Você tem 30 segundos, inclusive, se já quiser emendar com as considerações finais, fica à vontade. Bom, eu queria convocar você, fortalezense, para domingo próximo fazer uma grande declaração de amor por Fortaleza. A nossa candidatura une, e ela une porque nós temos experiência e condição de levar esse projeto adiante, de garantir as conquistas que fizemos, de avançar naquilo que pudemos, e eu quero fazer de Fortaleza e tenho condições de fazer uma cidade mais justa, moderna, inclusiva, e domingo não esqueça, vote Sarto 12. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui no Ponto Poder Eleições. Eu que agradeço. E a gente aproveita que a presença do candidato Sarto Nogueira, desde ontem nós temos apresentado também o perfil dos candidatos a vice nas chapas e hoje a gente apresenta um perfil do sociólogo Elcio Batista, candidato a vice na chapa com Sarto Nogueira e vamos ver mais o que ele apontou. Sou professor, formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia, um doutorado não concluído também em Sociologia. Trabalhei como professor e trabalhei em administração pública, tanto na construção, na formulação e na avaliação de políticas públicas. Fui secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública, fui secretário de Juventude da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2013 e 2014. Trabalhei como chefe de gabinete do governador Camilo Santana no primeiro governo e como chefe da Casa Civil no segundo governo. Procurei estar ao lado do Sarto, nosso candidato a prefeito, apoiando suas iniciativas, discutindo junto com ele e com a sociedade as propostas para que a gente possa ter avanços nos próximos 4 anos. Também trazer novos projetos, novas ideias, inovações que eu considero super importantes para o momento em que a gente está vivendo, que é justamente dessa pandemia, que se seguirá provavelmente a uma crise econômica com muitos impactos, principalmente na questão do emprego
e na geração de renda. Eu vou procurar estar ao lado do Sarto e vou cumprir as missões que ele me pedir. Ele como líder, ele como prefeito eleito, ele vai demandar do seu corpo de secretários, bem como do vice-prefeito, projetos, programas ou iniciativas. Eu estarei ao seu lado e vou seguir os comandos, né? Vou seguir a sua liderança. Então, aquilo que ele me confiar, eu vou procurar fazer muito bem feito e respeitar sempre o trabalho dele e, ao mesmo tempo, conquistar, ao longo dos próximos 4 anos, a confiança dele, dos secretários e, mais importante, da população. Bom, e o Ponto Poder Eleições de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui na TV Diário, também no canal do Ponto Poder no YouTube e no site do Diário do Nordeste. Para você não perder nada do que acontece na campanha aqui no Ceará, continua acessando lá o pontopoder.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você e até amanhã. A gente te espera amanhã. Boa noite e até lá.